Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo à segunda aula do nosso treinamento. E agora nós vamos falar sobre processo de vendas. João, o que é processo de vendas? Eu vejo tanto as pessoas falando sobre processo de vendas, sobre funil de vendas. Basicamente, processo de vendas e funil de vendas é a mesma coisa. A diferença é na representação. Digamos que um funil, isso aqui é um funil, né? Funil é um objeto que a gente utiliza na casa da gente mesmo. Imagina se você vai colocar água em uma garrafa. Então você pega o funil, coloca na boca da garrafa, começa a derramar água. Para quê? Para que não se espalhe. Então ele é mais largo aqui na boca e aí ele vem afunilando, como a gente fala. Ele vem estreitando, que é para poder a água cair naquele local. No mundo dos negócios, o funil de vendas ou o processo de vendas, aqui eu trouxe aqui para que vocês, deixa eu pegar aqui, para que vocês consigam entender de uma maneira mais clara o que é o funil de vendas. Então, ou o processo de vendas. Um processo de vendas, eu trouxe três definições aqui. Eu trouxe uma definição da RD Station, trouxe uma definição da Pipe Drive e trouxe uma definição aqui do Neil Patel. Acho que é assim que pronuncia o nome dele. O que que é um processo de venda? Processo de venda, gente, ele consiste em um modelo de regras, ações, atividades utilizados por todos os envolvidos da área comercial e também da área de marketing. Quando a gente fala vendas, a gente está sempre falando de marketing e vendas, porque o marketing gera demanda para o comercial para que o comercial faça as vendas. E não adianta nada o marketing gerar demanda para o comercial se o comercial não estiver alinhado com o marketing. Então, marketing e vendas, eles andam casados, andam juntos. Você precisa vender produtos e serviços, seus produtos e serviços, mas você também precisa do marketing, porque o marketing é o responsável por gerar demanda para o comercial. Então, quando a gente fala de processo de vendas, a gente está falando sobre o modelo de regras, ações, atividades utilizados por todos os envolvidos da área comercial e da área de marketing, tá? Aqui não tem, mas eu estou acrescentando. E esse processo ele deve ser ensinável, ele deve ser escalável, ele deve ser mensurável e deve ser previsível. Ou seja, o processo é o passo a passo que qualquer pessoa, quando chegar naquele local, por exemplo, tu trouxe uma nova recepcionista para trabalhar na tua clínica, ou no teu cabeleireiro, na tua empresa, tá? No teu espaço de beleza, no teu estúdio de beleza. Ela tem que ver o processo e ela tem que entender. Ah, funciona assim. Então quer dizer que os clientes, eles veem o anúncio lá no Facebook, no Instagram, e eles vêm aqui para o WhatsApp. Dentro do WhatsApp, a gente tem que atender dessa forma. Eu tenho que usar esse roteiro de atendimento. Ah, entendi. Depois que eu vender, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o agendamento da pessoa no sistema. Depois eu tenho que confirmar o agendamento. Isso é um processo de vendas. E esse processo ele deve ser ensinável, ou seja, eu preciso é, passar essas informações para qualquer pessoa que chegue ali na minha empresa e ela tem que entender como funciona. Afinal de contas, é um processo. Se é um processo, é para qualquer pessoa que chegar e ler aquele processo, ela conseguir executar, certo? Ele tem que ser escalável, não importa se é para 10 pessoas ou para 100 pessoas, ele tem que ser escalável, ele tem que ser mensurável, por exemplo. Aqui ainda eu vou falar para vocês sobre mensuração de resultados, porque a gente precisa mensurar se as ações, se esse processo de vendas ele está lucrativo ou se ele não está, se ele está dando lucro ou se ele está dando prejuízo. Então ele precisa ser mensurável, eu preciso mensurar se ele está dando resultados, se a pessoa está fazendo certo, se as pessoas estão batendo as metas que precisam ser batidas, e ele precisa ser previsível. Uma vez que eu consigo mensurar, eu consigo prever. Então, com ele, com o que ele tem, com o processo de vendas, espera-se um ganho de eficiência e produtividade, reduzindo a margem de erros na operação. Isso aqui é a definição da RD Station. Isso aqui é a definição da Pipe Drive. Pipe Drive é uma das maiores empresas de CRM, que é o sistema de gerenciamento de clientes, e de processos de vendas também, de funis de vendas. Então, o processo de vendas é uma fórmula estruturada passo a passo, que diz à sua equipe exatamente quais atividades eles precisam realizar para fechar um negócio. É um processo, né? O que que eu preciso fazer para fechar um determinado negócio? Eu preciso estar com isso documentado. As etapas do processo de vendas devem contemplar os estágios do funil. Lembra do funil? Eu tenho aqui atração, interesse, desejo, ação. Eu tenho aqui visitantes, eu tenho os leads, que são pessoas que se aproximaram da minha marca, vou dizer assim, deixaram um nome, um telefone, um e-mail. Nós temos as oportunidades e nós temos as vendas, entendeu? Então, são as etapas do funil de vendas. Então, as etapas do processo de vendas, ela deve corresponder ou contemplar os estágios do funil e resultar em um fluxo de trabalho mais suave, segundo a definição do Pipe Drive. Processo de vendas é o fluxo de ações colocadas em prática pela equipe comercial para fechar negócio com clientes.
Tipo assim, o que que eu preciso fazer para eu trazer clientes para o meu negócio, para fechar negócios? Então, isso é o processo de vendas. Quais são as etapas que eu preciso prosseguir para eu fechar um negócio, para eu fazer uma venda? E depois que eu vender, o que é que eu preciso fazer? Depois que eu vender, é isso? Vendeu? Acabou? Não. Depois que vender, eu consigo vender mais vezes para as mesmas pessoas, certo? Então, isso também faz parte do processo de vendas. Ele vai desde a prospecção até o relacionamento no pós-vendas. Ó, eu falei aqui do pós-vendas. E precisa ser bem estruturado, com todas as etapas definidas para ser eficiente e elevar a performance da empresa. Então, eu trouxe aqui, teoricamente, para vocês o que é um processo de vendas. Ok? E agora, João, um exemplo. Por exemplo, eu fiz aqui um processo de venda simples. Isso aqui é uma representação gráfica do que seria um processo de venda simples, tá? Isso aqui é um processo de venda simples, não é nada sofisticado que a grande maioria das empresas trabalham. Na verdade, a grande maioria das empresas trabalha isso aqui, ó. Só isso aqui. Por exemplo, nós temos aqui as redes sociais, eu trouxe aqui como, por exemplo, Facebook, Instagram, pode ser o Google, pode ser o seu site, o seu blog, enfim. Mas principalmente as redes sociais, que é onde a gente vai conseguir fazer, e aqui teria o Google também, né? Onde a gente vai conseguir fazer a parte de anúncios, de publicidade para divulgar o nosso negócio. Das redes sociais, você gera uma conversa com a pessoa interessada aí no teu produto, no teu serviço, por exemplo. E aí tem duas opções, ou ela compra ou ela não compra. Se ela comprou, ótimo, a gente vendeu. Tá aqui o cliente bonitinho, tá aqui o dinheiro. O que é que eu faço para essa pessoa? Dependendo de como funciona a empresa, acaba aqui, ó, vendeu, acabou. As empresas que se preocupam um pouco mais, elas fazem novas ofertas para quê? Para vender um pouco mais. Outras empresas acabam nisso aqui, certo? E se a pessoa não compra, o que é que eu faço? Né? Isso aqui é um processo. Por exemplo, anúncio no Instagram que gera uma conversa. Essa conversa tem dois caminhos. Ou a pessoa compra ou a pessoa não compra. Se ela compra, ela vira cliente, ela vem para a minha base de dados de clientes. E eu faço novas ofertas para essas pessoas, novas ofertas. Digamos que vamos colocar, no caso, vamos colocar uma estética simples. Eu não vou entrar na estética avançada agora. A pessoa fez um procedimento de brow lamination, por exemplo. Tive um cliente de estética que fazia parte micro. Aí tem a brow lamination. Qual seria o próximo passo? Será que aquela pessoa não pode fazer uma limpeza de pele? Será que ela não pode fazer uma micropigmentação? Será que ela não pode fazer um nanolips, ou um hidrolips, ou um lip gloss, ou enfim, qualquer outro procedimento? Trazendo aqui para a parte de cabelo. Olha, a pessoa entrou por um botox capilar. Será que depois ela não pode fazer um alisamento, uma inteligente, um alisamento? Será que ela não pode fazer um procedimento de descoloração? Então, a pessoa comprou, eu preciso fazer novas ofertas. Vocês entendem que quando a gente fala de processo de vendas, o processo de vendas ele serve para qualquer tipo de negócio, porque aqui eu estou falando de estética, mas isso aqui poderia ser qualquer outro tipo de negócio. Pode ser um negócio do setor automotivo. O cara veio aqui, comprou um pneu. Será que isso acontece muito? Comprou um pneu e você pode vender aqui para ele novas ofertas, um alinhamento e um balanceamento. Entendeu? É um processo. Mas voltando aqui para a questão da estética. E se não comprou? Gente, se não comprou, não é o fim. O dinheiro mora na lista. Todas as pessoas que entram em contato contigo, elas vão para uma base de contatos, de leads. Esses leads, eles podem virar compradores ou eles podem virar apenas não compradores ou quase clientes. E aí, o que é que eu faço? Eles vêm para uma base de dados, pode ser no WhatsApp, principalmente. Eu gosto muito de trabalhar com WhatsApp porque a taxa de abertura é muito alta, muito melhor do que a taxa de e-mail. Mas vem para uma base de e-mail, WhatsApp, dá para você mandar SMS para essas pessoas, dá para você mandar um WhatsApp e dá para você ligar para essas pessoas também, oferecendo, né, fazendo novas ofertas, porque de repente essa pessoa entrou nessa lista, ela viu aqui o teu anúncio nas redes sociais, ela entrou na tua lista, mas ela entrou e não se interessou por aquele primeiro serviço, mas ela pode se interessar por um segundo serviço. Se você fizer novas ofertas para ela, essa pessoa, a tendência é que ela te compre. Beleza? Então, isso aqui é um exemplo. E, claro, isso aqui pode ir muito mais além, né? Novas ofertas para a base de contatos, novas ofertas para quem já é teu cliente. Então, basicamente, eu trouxe aqui para vocês uma definição do que é um processo de vendas e como vocês podem trabalhar aí no negócio de vocês. É claro que existem processos muito mais complexos e à medida que você vai trabalhando com uma empresa, né, que a gente vai trabalhando com a empresa, aí mesmo na sua empresa, uma vez que você entende, aí na sua clínica, enfim, como funciona o seu processo de vendas, já existe um processo de vendas no seu negócio, né? Você precisa entender isso. Já existe um processo de vendas no seu negócio.
ele provavelmente não está documentado, ou talvez está documentado, mas está incompleto. Então, se você hoje parar para pensar, como é que os meus clientes chegam até mim? Como é que a pessoa vira cliente? Ah, ela vê lá o meu post no Instagram, ela vê lá a minha publicação no Facebook, ah, ela vê um vídeo meu lá no YouTube, aí ela vem, conversa, pede um orçamento, depois ela vem para cá e faz isso, faz isso. Isso é um processo, já existe um processo de vendas no seu negócio. E para você ter clareza do seu processo, você precisa documentar. Você pode documentar isso num PDF, num aplicativo como esse aqui, que é gratuito, que é a gente chama de board, né? Mas, enfim, que você consegue desenhar o seu processo e consegue passar e processa. O que você precisa entender sobre o processo é que são as etapas de como a pessoa deixa de ser um desconhecido e se transforma num cliente recorrente aí da tua clínica. Então, isso é processo de venda. E isso é importante que as pessoas que fazem parte da tua equipe, elas tenham consciência, elas saibam como funciona o teu processo de vendas em cada uma dessas etapas. É claro que cada uma dessas etapas aqui dá para a gente detalhar e destrinchar muito mais, mas eu queria trazer isso aqui para que você entenda sobre a questão de processo de vendas e como isso não como isso, mas como a percepção do seu processo de vendas, a mensuração, a organização do seu processo de vendas pode te ajudar a vender mais. Tá bom? Quando a gente estiver falando aqui sobre os funis de vendas em si, o funil de sessão gratuita, eu vou desenhar esses funis aqui também nesse quadro e eu vou destrinchar um pouco mais para vocês. Então, basicamente, eu acredito que eu tenha cumprido minha missão aqui de explicar para vocês o que é o processo de vendas e a importância de você ter um processo de vendas bem definido aí no seu negócio. Na próxima aula eu já vou falar sobre o nosso primeiro processo, os processos modelos, né, que eu vou dizer assim, ou os funis de vendas, para que você entenda esses funis e veja qual o funil de vendas, qual o processo de vendas é o melhor processo aí para o seu negócio. Beleza? Então era isso. Um grande abraço e a gente se fala na próxima aula. Tchau, tchau.